Começando aqui, Vinícius, queria te dar as boas-vindas no nosso podcast, agradecer pela tua disposição, né, pela teu tempo, tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre esse livro. E Imagina. queria começar já de saída, assim, te perguntando, enfim, né, para contextualizar para quem não conhece, né, o Vinícius é historiador e faz um trabalho muito legal de divulgação, da cultura latino-americana, né, e reflexão também, enfim, no Instagram. E aí o que eu queria te perguntar é assim, a América Latina é essa entidade meio mítica, assim, né, que não é simplesmente um Uhum, recorte geográfico ou linguístico, né, tá muito mais relacionado com uma conexão cultural e simbólica entre os países. E aí eu queria começar te perguntando, te pedindo para contar um pouquinho sobre a origem desse termo América Latina, que eu acho que tem uma história legal assim uhum. por trás dessa origem. Queria te pedir para contar para o pessoal. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Estou muito feliz porque enfim, eu respiro América Latina, amo falar sobre América Latina, amo a literatura do Gabriel Garcia Marques, então poder conversar sobre literatura latino-americana, sobre o Gabo, sobre tudo isso que a gente vai falar hoje me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz com o convite. E essa pergunta, ela é traiçoeira, viu? Porque é dificílimo. Eu tô na internet tem algum tempinho, lá no Instagram, no @Latina Leitura, e aí já me deparei com muitos comentários, mensagens das pessoas falando sobre o que é América Latina, e existem muitas percepções no senso comum, né? Tem a geográfica, que tenta entender que a América Latina é algo ali abaixo dos Estados Unidos. E aí entram questões, né? Se é uma questão geográfica e é o que são os países que estão abaixo dos Estados Unidos, é, Guiana Francesa, América Latina, começa a ficar um pouco complicado, né? Ou se a gente for pensar por questão da linguagem, é, de novo, países que falam francês, como Haiti e a América Latina, faz sentido a gente pensar numa América Latina e um Caribe. Então, é bem complexo essa definição, né? E no fim das contas, eu sou historiador de formação, e eu acho interessante remontar para essa perspectiva histórica para tentar entender de onde a gente vem, né? Qual é a origem, porque entendendo a origem a gente consegue, inclusive, fazer a crítica se é, se faz sentido manter, inclusive, a nomenclatura de América Latina hoje em dia. E aí, quando a gente pensa em América Latina, a gente também cai num senso comum que a gente não parte do pressuposto de que são dois termos para para uma mesma coisa, né? É uma América e é Latina. Então, antes de pensar América Latina, faz sentido pensar o que é América. E aí, quando os europeus vêm para esse lado do Atlântico, eles vêm não só com seus corpos físicos, eles vêm apenas fisicamente para cá, mas eles vêm com seus ideais, assim. Então, é interessante a gente pensar quando eles chegam aqui, né, e acho que o Cristóvão Colombo é uma figura fantástica, e quem está ouvindo essa nossa conversa gosta muito de literatura, então já deixo recomendada a leitura dos diários do Cristóvão Colombo, porque eles são fontes históricas, mas é uma fonte literária incrível e que ajuda também a desmistificar alguns mitos sobre esses europeus vindo para cá. E é interessantíssimo ver como o Cristóvão Colombo ele é um homem que está ali sendo didático, né? Ele está ali na transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. Então ele tem um quê de um homem da ciência, ele tem um quê de um olhar científico, mas ele tem um quê também de um homem que tem as suas crenças que não estão baseadas na ciência. E ele vem aqui e fica o tempo todo tentando enquadrar o que ele vê, sejam as pessoas ou as coisas, dentro da sua própria lógica, né? Tem uma frase do Todorov que ele diz que o Cristóvão Colombo descobriu a América, mas não os americanos, porque ele ficou o tempo todo tentando enquadrar o que ele via no que ele acreditava. E mesmo quando ele estava diante de uma contradição, ele fincava o pé e tentava justificar o que ele estava vendo. Então ele veio para Colombo fez 4 viagens para esse lado do Atlântico, que a gente chama hoje de América, e ele morreu sem se dar conta de que ele tinha chegado numa porção de terra que era desconhecida até então para os europeus. E aí tem esse mito, né, do Cristóvão Colombo como descobridor da América. E aí eu faço a pergunta: se o Colombo descobriu a América, com aspas, por que a América não se chama Colômbia? E aí, quando a gente remonta à origem do nome, a gente vê que a América, o nome América, é uma homenagem ao Américo Vespuccio, que era um navegador, um cartógrafo,
Havia viajado com o próprio Colombo, mas depois fez outras viagens para a América. E ele foi a primeira pessoa, né, o primeiro europeu a voltar para a Europa e falar assim, isso aqui, onde a gente está visitando com mais frequência agora, nessas viagens transatlânticas, é uma região desconhecida. Viajei até o sul, o máximo que eu pude, cheguei muito próximo ao Polo Sul e não termina. É uma porção continental de terra. E aí, quando, se eu não me engano, em 1507, fizeram, ou 1514, mas logo ali no início do século XVI, fizeram um novo mapa mundi, um grupo de cartógrafos, eles, com base nessa carta que o Vespucci escreveu, que o Américo Vespucci escreveu para o rei de Portugal, uma carta chamada Novos Mundos, né, daí que vem o Novo Mundo, esses cartógrafos entenderam que, de fato, era uma nova região do ponto de vista europeu, e aí eles inseriram essa nova região dentro desse primeiro mapa mundi que traz a América. E aí eles dizem, já que foi Américo Vespucci quem trouxe essa novidade aqui para a Europa, vamos homenagear essa nova porção de terra com o nome de América. De Américo, mas já que as outras porções de terra conhecidas como Europa, África e Ásia têm nomes femininos, será América. E aí, durante o período colonial, essa América inventada, porque não existia, né? Você tinha aqui grupos humanos, grupos indígenas, que davam outros nomes para essa região. Você tem Pindorama, na região mais ou menos que é o atual Brasil, você tem a Biayala, tem uma nomenclatura dos Incas, que eu não me lembro o nome. Então, você tem vários nomes que diferentes grupos indígenas davam para essa região. Então, América é um nome europeu, né? Portanto, eurocêntrico, que é inventado ali no início do século XVI, e aí ao longo do período colonial, esse nome vai ganhando significado. Então eles vão construindo o que é essa América. Só que também não é uma imposição, não é somente uma imposição europeia. Você também tem as pessoas daqui que vão ressignificando e atualizando esse nome. E aí quando a gente chega no século XIX, que, né, essas regiões que foram colônias, sobretudo de Portugal e Espanha, mas de outros países também, se tornam de fato países, se fazem seus processos de independência, que foram guerras que eles travaram contra contra a Europa, contra os países europeus, e aí eles conquistam a independência. Durante mesmo essas guerras, Simão Bolívar, que é uma liderança importante nessas guerras, ele já durante a guerra, na sua comunicação por cartas, ele falava, já quase preconizava o que ia vir, né? Ele dizia: a gente está travando uma guerra, a gente vai vencer essa guerra, a gente vai romper com a Europa. Só que aí, quando a gente romper, a gente vai precisar se unir. Um pouco daquela ideia da união faz a força. E aí, quando a gente terminar essa guerra e vencer os europeus, a gente vai precisar pensar no que nós somos agora. E aí, quando as guerras de independência, majoritariamente terminam, surge essa questão, né? Tá, agora a gente não é mais colônia, a gente não está mais dependentes da Europa. Então a gente é o quê? E aí surgem nomes em disputa, né? Hispano-América, Ibero-América, vão se pensando nomes em Indo-América. E o América Latina, ele se consagra. Então, o América Latina é um termo hegemônico, ele é um termo que venceu os outros termos, as outras categorias, para dar nome e sentido para isso aqui. E aí existe toda uma corrente de disputa da onde vem essa origem do termo. Tem uma linha teórica dos anos 50, se não me engano, que vai dizer que a América Latina é um termo francês. Foram os franceses, na tentativa de redominar simbólica, culturalmente e militarmente esse espaço aqui, teria proposto o nome de América Latina. Só que, ao mesmo tempo, tem um pesquisador chamado Arthur Ardal, um uruguaio, ele percebe que a ideia de uma América Latina como uma entidade, como algo uno, ela foi proposta pelos próprios latino-americanos, em 1850, a partir de 1856. Então, antes disso, os franceses falavam numa América Latina, mas como um adjetivo. Então, essa América, ela era agora independente, ela era escravagista e ela era latina, tentando trazer essa vinculação com a história da Europa. Só que a ideia de uma América Latina como um substantivo, como um nome próprio, foi proposta pelos próprios latino-americanos, a partir de 1856. Então, tem um texto clássico chamado Las Dos Américas, que, por um lado, apresenta a América Latina como algo único, como um substantivo, é uma América Latina, uma coisa só, mas ao mesmo tempo faz oposição aos Estados Unidos,
quando fala nessas Las Dos Américas, as duas Américas, tá falando o tempo inteiro de que existe uma América de cima e uma América de baixo. Existe uma América anglo-saxã e uma América latina. Os Estados Unidos são eles, e nós somos latino-americanos. E aí, a partir daí, a América Latina ela se apresenta como América Latina, mas também continua a receber novos significados ao longo do tempo, assim. Então, é uma história bem complexa, mas é uma história que remonta a séculos da nossa própria história, assim, e até hoje também ainda está em disputa, né? Pensar se ainda faz sentido nos definirmos como latino-americanos. Nossa, quanta coisa, Vinícius. Eu fiquei pensando assim também, né? Porque, enfim, realmente, eu tinha noção de que era um debate muito complexo. E qual que é o sentido, né, de tipo fazer uma diferenciação em relação aos Estados Unidos e Canadá ali nessa área para cima do México, sendo que toda a região da América, incluindo a América do Norte, também passou por um processo colonial, né? Tipo, o que que diferencia o nosso processo colonial em relação ao processo colonial desses países de colonização anglo-saxã? Uh, Pensando aqui, não sei se tu quer dar uma comentada nesse ponto. Então, tem múltiplas explicações, né? Uma delas possível é pensar os próprios processos coloniais, né, da América do Norte, pensando especificamente nos Estados Unidos, e a Hispanoamérica, ou a Luso-América, né? Quando os peregrinos do Norte fugiram da Inglaterra e se estabeleceram na região que hoje é os Estados Unidos, a Inglaterra não estava muito preocupada com essa galera, porque eles tinham uma guerra lá na própria Inglaterra, né? Então eles estavam muito mais preocupados com essas questões internas do que com essa dissidência religiosa que pegaram o mar e chegaram em outras terras, assim. Então esses peregrinos do norte que se estabeleceram no atual Estados Unidos, eles tiveram ali vamos dizer assim, uma vida própria, assim, com pouca interferência da Inglaterra. Enquanto que a Hispano-América, a Luso-América, né, essa colônia portuguesa e espanhola, Espanha e Portugal estavam aqui, firme e forte, explorando a terra, explorando economicamente a terra, explorando as pessoas, fazendo tráfico de pessoas escravizadas vindas de África. Então, teve aqui uma interferência direta e constante. E aí, quando a Inglaterra, anos depois, resolveu os seus conflitos internos, e aí lembraram que tinha uma galera lá do outro lado do Atlântico que foram tentar é, estabelecer de novo uma presença ali, essas pessoas já estavam ali há algum tempo com uma certa autonomia. E aí eles se levantaram contra a Inglaterra e conseguiram romper com a Inglaterra muito antes da gente aqui. Isso talvez é uma explicação para os Estados Unidos ter tido mais tempo de autonomia, de liberdade econômica, de liberdade administrativa mesmo, política, assim, né? E aí, quando as colônias espanholas e portuguesas conseguem a sua independência, os Estados Unidos já estavam colocados no cenário mundial, no comércio mundial, com uma força maior. E aí os Estados Unidos olharam para isso aqui e falaram assim, opa, esse pessoal está independente, mas vamos aqui agora abrir as nossas garras. E aí os Estados Unidos, no século XIX, já estava ali tentando recolonizar, ainda que não vou nem dizer que ainda que não diretamente, porque diretamente também, né? Tem a independência de Cuba no final do século XIX, e Cuba estava ali travando uma batalha com a Espanha, e quando estava para vencer, os Estados Unidos entram na guerra e se mete em Cuba, assim, e Cuba vira um protetorado dos Estados Unidos até praticamente a Revolução Cubana. Então, eu comentei lá do texto das Duas Américas, quando a América Latina se apresenta como uma definição, uma identidade para isso, para a gente aqui, ela já se apresenta como oposição aos Estados Unidos, porque eles já estão percebendo ali que os Estados Unidos têm más intenções do nosso lado. Sim, como se os Estados Unidos estivessem nesse lugar de traição colonial, assim, né? Tipo, também foram colonizados, mas se viraram contra a gente, assim, né? Eles ficaram um bom tempo sem ser colonizados e já tinham na memória coletiva esquecido desse passado e tinham outros interesses em jogo ali. Sim. E, bom, vindo um pouquinho mais para a literatura, assim, né? O realismo mágico é possivelmente a vertente literária mais emblemática, assim, mais representativa, né? Da ideia da América Latina. E o Gabo é um dos, se não o maior nome desse gênero. E aí eu queria te perguntar sobre a tua relação com esse autor, né? Quando, como tu te aproximou de Gabriel Garcia Marques? Por onde é que tu começou?
É engraçado que o Gabo ele foi o meu primeiro autor que eu tive consciência de que era latino-americano, ainda que eu não tivesse consciência do que era América Latina. Eu lembro que na adolescência assim, eu já tinha lido 20 poemas de amor do Neruda, tinha lido uma coisa ou outra assim que era de autoria latino-americana, mas não tinha parado para pensar nisso. Assim. Não parei para pensar que o Neruda era chileno, o que isso significava. Só eu lembro que eu fui num sebo, vi, acho que foi nem um sebo, foi um brechó. E aí tinha ali uns livros num canto, aí eu vi assim, falei, nossa, nunca leio poema, assim, isso aqui é pequenininho esse livro, vou pegar para ler, aí li, achei bonito e tal. Mas não parei para pensar na identidade no país do autor, né? E eu lembro que já no finalzinho ali da adolescência, uma ex-namorada, ela tinha, um professor tinha falado para ela de um livro, e ele comentou assim, falou, nossa, é um livro muito bom, assim, muito bom esse livro, é de um autor da Colômbia, chama Cem Anos de Solidão, o livro. E aí ela pegou o livro para ler. E aí eu acho que eu tomei o livro antes e li primeiro, não lembro direito, assim, e eu lembro que eu li com isso na cabeça, assim, é um autor da Colômbia, então é sobre a Colômbia, eu não sei nada sobre a Colômbia, mas é isso. E aí eu lembro de ler Cem Anos de Solidão, assim, e, putz, é um livro, assim, que afetivamente tem um lugar muito importante para mim, porque foi um dos primeiros livros que eu li, assim, e que me tocou de uma outra forma, assim, de olhar para aquilo e falar, isso aqui é, eu não sei dizer o que que é isso aqui, mas isso aqui é muito diferente de tudo que eu tinha lido, sabe? E aí, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, assim, estudando um pouco mais, eu também tenho um lugar, assim, de entender a importância desse livro na história da literatura latino-americana e mundial também. E é aquele monte de nome da família Buendia, que você não sabe mais quem é quem. E eu lembro que na minha edição, que é da tradução da Eric Nepomuceno, ele montou uma árvore genealógica, mas acho que no prefácio ele falava assim, ó, eu montei aí, mas quando os primeiros leitores, as primeiras edições, quando leram Cem Anos de Solidão, não tinha árvore genealógica. Então, assim, se você quiser ter uma experiência aproximada do que foi a experiência de leitura daqueles leitores, eu sugiro não se apegar à árvore genealógica. Então, assim, na segunda geração, eu larguei mão dos Buendia e fui entendendo aquilo como uma história de uma única família que é propositadamente tem os nomes propositadamente parecidos para realmente se confundir como uma história única, assim. E foi meu primeiro contato com o Gabo. E aí depois eu tive outros tantos contatos, assim. Eu acho que um projeto de vida é ler todos os livros do Gabo. Já li alguns. Gosto muito, inclusive, da não ficção do Gabriel Garcia Marques, que são livros que as pessoas acho que não conhecem tanto, assim. Mas para Uhum. mim, por exemplo, o Notícia de um Sequestro é um dos livros que assim, é até difícil dizer que é não ficção, mas enfim, é um dos livros de não ficção mais interessantes, mais bem escritos que eu já li também, que ele entra como e aí tem essa veia repórter jornalística do Gabo, né? Que, enfim, para quem não sabe, ele foi jornalista durante muito tempo, né? Sua formação é no jornalismo. Ele entra no cativeiro dos reféns do Pablo Escobar na Colômbia. E aí ele vai contar toda a história desses reféns, toda a disputa ali entre o Pablo Escobar, o tráfico e a relação com o Estado colombiano. Só que ao mesmo tempo o Pablo Escobar não aparece em nenhum momento, ele não é citado em nenhum momento. Então ele é uma figura que paira nas entrelinhas, no subtexto, assim. E aí é uma história assim sobre os vários sequestros dessas pessoas, mas ao mesmo tempo sobre um grande sequestro que seria metaforicamente um sequestro da Colômbia, e que aí você pode extravasar para pensar num sequestro da América Latina. Então, enfim, é um autor que ele tem todos os livros que eu li dele, por motivos em comum e motivos diferentes, são leituras que sempre me pegaram de alguma maneira, assim. E que trazem, acho, muito essa fronteira entre o que que é realidade e o que que é ficção, né? Isso que tu comenta, assim, que é até difícil chamar de ficção. Ah, pelo que eu li, assim, eu teve algumas reportagens do Gabo que, tipo, se tu fosse ver ali manuais jornalísticos, o pessoal ia Uhum. questionar, entendeu? Porque ele tinha uma liberdade inventiva e literária no texto dele que é fora da curva, né? Não, E total. da mesmo modo, quando ele vai escrever algo que é assumidamente ficção, ele também tem aquela frase conhecida que ele faz uma ironia assim de eu não invento nada, tudo real, não tenho imaginação, né? Sim. Então, o quanto
É uma brincadeira de linguagens, assim, né? Linguagens para É, falar da realidade e para inventar, assim. E a Tem, gente tem um perde um livro pouco a fronteira do que eu quero. tem um livro dele que entra nessa não ficção, que eu não sei se o título é esse mesmo, mas é eu acho que é As Aventuras de Miguel Litín Clandestino no Chile. Miguel Litín, que é um cineasta, e ele é um livro que se aprende como não ficção, e ele vai contar sobre uma vez que durante a ditadura do Pinochet no Chile, o Miguel Litín, ele entra infiltrado. E aí, assim, também uma história ótima de ler, assim, uma literatura gostosa de ler. E aí tem uma fofoca que paira nos bastidores de que quando o Miguel Litinho, o próprio Miguel Litinho, leu o livro, ele ficou puto com o Gabo, assim, que ele falou, pô, essa não é a minha história, não foi isso que eu te contei. Então, é de novo essa fronteira muito ambígua, né, entre a ficção e a não ficção, a realidade e o irreal, assim. Então, até na não ficção do Gabo tem essa fronteira pouco definida, né, entre uma coisa e outra. Sim. E pegando um pouco assim por essa via, né? O livro do Amor e Outros Demônios, né? Que é o livro que nós vamos conversar mais detidamente aqui. Uhum. Ele é um livro que ele abre, inclusive, com uma história de quando, né? Teoricamente, aconteceu quando ele era repórter, que ele foi visitar o convento de Santa Clara, que estavam esvaziando as criptas, porque o lugar ia virar um hotel 5 estrelas, e aí ele viu esse esqueleto com uma grande cabeleira cor de cobre e se lembrou das lendas que ele escutava da sua avó, e a partir daí ele criou essa história, né? E, enfim, eu acho esse prelúdio ao livro, ele é muito realismo mágico, assim, mas eu queria te perguntar como é que tu enxerga o lugar do realismo mágico nessa obra do Gabo, de modo geral, porque eu acho que não é um lugar tão evidente quanto tá em Uhum. outras grandes obras dele, como Cem Anos de Solidão, por exemplo, né, que é a grande referência, assim, nesse sentido. Uhum. Eu fiquei pensando sobre isso depois que eu li, enquanto eu li e depois que eu li o livro, assim, porque esse é um livro, e eu como historiador, mas eu acho que qualquer outra pessoa que tem interesse por história da América Latina, é um livro fantástico, pegando o termo, para pensar essa nossa história, né? Porque eu acho que ele faz muito bem esse exercício de apresentar para o leitor os vários mundos coexistentes nesse período colonial. Tudo bem, ele faz um recorte ali da Colômbia e tal, mas assim, você tem ali o mundo dos brancos com essa ideologia cristã católica, você tem o mundo dos negros que é heterogêneo, você tem um mundo indígena que também é heterogêneo, e aí você tem em cada um desses mundos as suas relações que se entrelaçam, mas que se distanciam ao mesmo tempo, as suas crenças, as suas ideologias, de modo geral. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, porque você tem um momento que o padre Caetano, quando ele já está ali, o padre Caetano, né, que lembrando para as pessoas que é o padre incumbido pelo bispo de exorcizar a Serva Maria, tem uma hora que eu não lembro exatamente quando, assim, mas ele já está em contato com a Serva Maria, ele está conversando com alguém e ele fala que o que a gente está chamando, ele está falando de perspectiva católica, né? E ele fala não com um tom julgador, ele fala com um tom analítico mesmo, com um tom assim de constatação. Que ele fala assim, o que a gente está chamando de demônio são as crenças dos negros. E tem Sim, vários momentos, se a gente for pensar nessa visão de mundo dessas religiões que não são que não é a religião católica, de uma perspectiva eurocêntrica, e portanto católica, o que a gente chamaria de mágico é só uma visão de mundo, é só a realidade, sim, né? sim, E aí eu acho que esse livro, pegando o gancho que você comentou, acho que o realismo mágico ele parece menos evidente, porque quando ele aparece, se eu não estiver equivocado, ele aparece entrelaçado com essas religiões que não é a religião católica. E aí é muito sim, difícil você chamar isso de mágico, porque você chamar essas religiões ou os fenômenos dessas religiões de mágico é assumir uma visão eurocêntrica, é assumir a visão de que sim. está partindo do pressuposto de que está pensando enquanto um católico, Uhum. e que está tudo bem ser católico, mas é considerar que você está partindo de um lugar social que é essa perspectiva católica. Então, acho que não fica tão evidente esse realismo mágico, porque ele se entrelaça muito com as religiões africanas que aparecem no livro. Sim, fazer esse exercício, né, de pensar o que que provoca o nosso estranhamento nessa narrativa, a ponto da gente imaginar que não caberia num realismo simples, né? Exato. Mas e que eu acho que Esse volta também exercício. para uma questão do próprio realismo mágico, né? Que é
o próprio Gabi disse isso, né? É só realismo, a realidade é que é mágica, né? E se você Uhum, for pegar outros escritores que pensaram o realismo mágico ou o real maravilhoso, aparece sempre isso, né? O Alejo Carpentier, quando ele está refletindo sobre o real maravilhoso, ele fala que o real maravilhoso ele existe, pode existir em qualquer lugar do mundo. Mas na América Latina ele é mais presente, porque a América Latina é esse espaço de uma efervescência cultural muito grande que nunca existiu em outro lugar do mundo. Porque é justamente esse lugar do mundo onde se encontraram tantas culturas de tantos lugares diferentes ao mesmo tempo, que a realidade não podia ser outra coisa senão mágica. E acho isso sim. interessante, assim, de pensar, de novo, essa ideia do realismo, né? Uhum, O Gabi e outros falaram isso constantemente, né? Eu só estou retratando a realidade, ou o próprio Gabi dizendo, né? Eu só estou recontando as histórias dos meus avós, assim, eu não estou inventando nada. E as histórias dos meus uhum, avós são mágicas, porque a realidade é mágica. sim. E acho que essa identidade, assim, de diferentes regiões da América Latina, ou enfim, quiçá do mundo, essa similaridade, ela se acentua quando a gente está falando de narrativas que partem de uma região de interior, né? De cidades menores, enfim, regiões mais remotas às vezes. Então, inclusive, a curadora do mês, né, que indicou esse livro para a gente foi a Socorro Acioli. E a Socorro traz muito essas narrativas, do interior do Nordeste brasileiro, né? E acho que quando tem esse recorte, assim, de cenário da trama, acaba tendo uma aproximação ainda maior, né? Tipo, às vezes a gente não, não tem marcadores tão claros, né? De que país é isso? Poderia ser de qualquer pequena cidade da América Latina, assim, né? Queria aproveitar para te perguntar, porque eu acho que essa é uma questão. A gente tem um. A gente oscila enquanto brasileiros, né, nessa nossa identificação, assim, enquanto latino-americanos. Acho que o fato de a maior parte da América Latina ser hispanohablante e a gente não ser, certamente é um fator, mas eu queria te perguntar, assim, para ti, de que forma que a literatura brasileira integra o guarda-chuva da literatura latino-americana. Como é que tu vê essa identidade, assim, por que que tu acha que ela nos escapa? E o que que tem de inconfundivelmente latino-americano na literatura brasileira, ou em que autores, assim, tu vê isso? Várias perguntas em uma, assim, mas pra gente É. pensar. Se a gente for voltar, é curioso, assim, se a gente for voltar, pegar o boom da literatura latino-americana, né? Ou pelo menos esse período, assim, da década de 60, 70, que é quando a literatura latino-americana se consolida nesse novo romance, que aí vão chamar de realismo mágico. Eu acho que, um parênteses, né, é importante separar as duas coisas. Uma coisa é o realismo mágico, enquanto uma vertente literária, que é uma categoria para explicar esse novo romance hispano-americano. E outra coisa é o boom, que é um momento histórico da literatura, que é quando se tem a a consolidação de um mercado literário com um público leitor interessado pela literatura da própria América Latina, ao mesmo tempo que você tem um interesse internacional pela literatura latino-americana, ao mesmo tempo que você tem a profissionalização do escritor. Então, talvez pela primeira vez na história da América Latina, você tem um escritor podendo viver da escrita. E aí são duas coisas, né? Uma é um contexto histórico, o boom, e outra é uma vertente, uma categoria para explicar a literatura. E aí, quando a gente pensa no boom, nesse momento em que a literatura latino-americana se consolida interna e internacionalmente, você tem ali, o Ángel Rama diz isso, né? Você tem ali quatro cadeiras definitivas, né? Que ocupam esse boom. Gabriel Garcia Marques, talvez a principal cadeira, Mário Vargas Llosa, Carlos Fuentes e Julio Cortázar. E aí você tem uma quinta cadeira que oscila. Às vezes é do Alejo Carpentier, às vezes é do José Donoso, que é um escritor fantástico também, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer melhor a obra dele agora. É um escritor chileno. A Mundarel está publicando alguns livros dele e eu estou fazendo as revisões, então estou tendo contato com a literatura do Donoso, que é fantástica, e é um autor, inclusive, que tensiona muito tematicamente e pela forma como ele aborda esses temas em comparação com os outros autores. É um autor muito interessante para se conhecer, para quem ainda não conhece. Mas, enfim, você tem a quinta cadeira sendo ocupada pelo Carpentier, às vezes pelo José Donoso, às vezes pelo Lezama Lima e às vezes pelo Guimarães Rosa.
Então você já tem ali autoria brasileira dentro desse quadro do que se tornou um cânone, né, dessa literatura latino-americana. Ao mesmo tempo, atualmente, a gente tem, eu acho que não é nenhum erro assumir isso, afirmar isso, né, com convicção, de que o que está sendo de melhor produzido na literatura latino-americana é uma literatura escrita por mulheres, que é uma literatura incrível, incrível. E aí também já tive a oportunidade de entrevistar alguma dessas autoras e é assim, consenso. Toda vez que eu pergunto, ou mesmo assistindo entrevistas de outras pessoas com essas autoras, toda vez que elas são indagadas assim das referências que elas têm de antes delas, Clarice Lispector aparece também. Uhum. E aí, assim, o que que tem em comum, o que que tem de latino-americano em Guimarães Rosa, em Clarice Lispector, não sei, não sei dizer, assim. Não sei se um dia eu talvez consiga dizer, mas essa influência brasileira, da literatura brasileira na literatura hispano-americana, remonta, pelo menos, a Clarice Lispector, a Guimarães Rosa. E o contrário também acontece, né? O próprio Socorro Racioli, que não só tem esses ecos do realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, como teve, de fato, uma interferência, uma participação direta do Gabriel Garcia Marques durante a escrita da Cabeça do Santo, né? Porque ela fez o curso do Como Contar um Conto do Gabriel Garcia Marques em Cuba. Então também teve essa participação do Gabo na própria construção do livro, assim. Mas eu não sei dizer o que tem de latino-americano, assim, por essência, na literatura brasileira, mas tem alguma coisa, assim. Tem alguma coisa porque, no fim das contas, essa separação do Brasil da América Latina tem a sua relação com a língua, claro, mas tem também outros motivos, assim, acho que, de novo, trazendo a sardinha para a história, acho que um outro motivo é o próprio processo de independência, né? Porque enquanto os nossos vizinhos fizeram um processo de independência e se tornaram independentes, o Brasil teve o estranhíssimo caso de fazer um processo de independência, romper com Portugal e se tornar um império. E a gente Uhum. teve dois imperadores aqui durante quase todo o século XIX, né? Então isso para os países vizinhos foi também esquisito, de olhar para um país do lado e ver que esse país é independente peronomútil, né? E, então, isso foi se criando ao longo do tempo também um distanciamento do Brasil com o restante da América Latina e, ao mesmo tempo, uma aproximação com os Estados Unidos muito forte. Então, assim, de novo, é o tipo de pergunta que tem muitas respostas. Acho que essa é uma das possíveis, assim, para esse nosso distanciamento enquanto latino-americano, para além da questão da língua. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, enfim, sobre essa polêmica, né, do livro, que eu acho que é bem incontornável, né, que o título do livro é Do Amor e Outros Demônios. A questão do demônio, eu acho que tá beleza, super entendemos de onde é que ela vem, mas a questão do amor é um lance que dá um desconforto na gente, né, porque ele tá linkado com a história da relação entre a Serva Maria e o Padre Caetano, e ler sobre essa relação nos dias de hoje pode ser muito incômodo, né? Considerando que a Uhum, Serva Maria tem 12 anos e uhum. ele é um homem adulto. E como é que tu lidou com esse aspecto do livro, assim, como é que tu lida com isso de modo geral na obra do Gabo, né? Porque, e de outros autores também que acabam trazendo, enfim, questões comportamentais que eram comuns naquele tempo. Eu sei que esse foi um tópico de debate também que atravessou a roteirização, né, da série dos 100 Anos de Solidão. Então, eu queria te pedir para comentar esse aspecto, assim. Eu acho que é incontornável também, talvez, trazer o exemplo mais claro disso, da obra do Gabo, que é o Memórias de Minhas Putas Tristes, que é um livreto, um livro pequeno, que é a história de um senhor de uns 90 anos que, antes de morrer, tem um desejo de transar com uma jovem virgem. E aí, assim, a tensão, o livro, esse é o mote do livro, né? Essa busca por essa jovem, assim. Então, é estranhíssimo. Acho que, assim, de uma perspectiva da teoria literária, a gente precisa separar o autor da obra, né, nesse processo, assim. Então, a gente está falando ali de um narrador, de um personagem, e outra coisa é o autor. Eu acho que no caso do Memória de Minhas Putas Tristes, esse desejo desse personagem por essa jovem é tão deprimente
que eu acho que ele não reforça ali ele não reforça o que é na nossa realidade esse tipo de relação, né? Então acho que ali está muito mais marcado por pela decadência desse senhor, por essa expectativa deprimente mesmo desse senhor. Eu acho que nesse livro aqui do Amor e Outros Demônios é um pouco mais atenuada essa relação pelo contexto histórico em que se passa, né? Uhum. Então, também fingir que não existiram esse tipo de relação, por um lado, é negar a realidade, né? Se a sociedade é machista e patriarcal atualmente, se infelizmente esse tipo de relação ainda existe atualmente, né? Eu vi um dado recente, assim, que eu não vou lembrar com precisão, assim, mas você tem um número exorbitante de mulheres, adolescentes que engravidam todos os dias, assim, um número altíssimo. E muitas vezes por homens mais velhos, muitas vezes sem consenso, né? Então, se isso acontece ainda hoje, em 2025, imagine no período colonial, onde a gente está falando de uma sociedade que você tem o abuso de poder de muitas maneiras, não só pelo patriarcado, mas pela própria escravidão, né? Se pensar esse contexto ali da história onde ela se passa, a gente está falando de o cenário, um dos cenários principais é a casa do Marquês, que ela é nitidamente dividida entre a casa da nobreza e o pátio dos escravizados. Então você Uhum. tem ali o atravessamento de muitas outras violências acontecendo. Então acho que a existência dela a existência dessa relação entre o padre, que tem seus 36 anos, e a marquesa, a marquesinha, que tem seus 12, é factível nesse contexto, infelizmente, né? E aí, por um outro lado, a gente pode pensar também na própria marquesa, né? Pela visão de outros personagens, por exemplo, da sua mãe. A Bernarda, mãe da marquesa, mãe da Sierva Maria, diz que ela não é desse mundo, né? E tantos outros personagens também vão dizer que ela não é desse mundo. Então, tem um álibi aí também, e aí eu não estou passando pano para o narrador nem para os personagens, mas tem dentro da realidade do texto, tem um álibi ali também de que a Marquesa talvez nem seja desse mundo. E aí ela não sendo desse mundo, ela é atemporal. Uhum. Mas, de fato, é uma questão muito presente na obra do Gabo. Não é um assunto à toa, acho que é um assunto muito importante ser discutido na obra do Gabo, inclusive quando a gente vai ler as memórias do filho do Gabo sobre o Gabo. E aí a gente vê que o Gabo, é um clichê dizer isso, mas o Gabo era um homem do seu tempo, né? Então Uhum. ele carregava ali os preconceitos, as visões do seu próprio tempo, de um tempo que Uhum. é praticamente o nosso também. Então, eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que também não é nem papel fazer esse julgamento moral sobre os personagens, mas eu acho que antes de qualquer discussão também é preciso entender que existe uma coisa que é o autor e uma coisa que é o narrador, né? E aí, para a Uhum. gente tentar encontrar esses diálogos, esses ecos entre um e outro, a gente teria que ter um estudo também do próprio Gabriel Garcia Marques, de quem ele foi, e até onde eu sei, pelo menos, ele não, enfim, na sua trajetória pessoal, não teve nenhuma questão em relação a esse tipo de questão que aparece no livro. Mas realmente Uhum. é algo que causa incômodo, assim. E aí pensar também é, como esse incômodo ele é trabalhado no livro, se tem indícios para a gente repensar essa relação. Como eu comentei, a mãe diz que a filha era de outro mundo, outros personagens tratam a Sirva como um ser atemporal, que não é daquela realidade. Então, existem outras entradas também para a gente repensar. De novo, não é para passar pano para qualquer atitude, seja do autor ou do narrador, mas é de fato para complexificar, porque é uma obra complexa, né? Como eu comentei, são muitos Uhum. mundos dentro desse mundo, desse universo do texto, então tentar complexificar isso, acho que é um primeiro passo para tentar depois tomar alguma posição sobre essa relação dos dois. Sim. É, e uma coisa que também me ocorre, assim, é que a Serva Maria é uma criança muito negligenciada pela família, né? Tanto é que, enfim, ela mal passa tempo em casa, né? Ela praticamente não convive diretamente com os pais dela. A mãe dela claramente tem
problemas muito sérios ali de relacionamento, né? Tem uma rejeição, assim, à figura dela. Então, e bom, fora a própria situação da internação ali no convento, né? E todas as violências que ela sofre nesse lugar. Então, essa relação, que hoje a gente lê como uma relação inevitavelmente problemática, né? Por mais que a menina ali do alto dos seus 12 anos esteja em tese consentindo com aquilo, ela é uma relação que se dá, uma relação desigual que se dá dentro de um contexto de várias outras violências, né, que essa menina já sofreu, assim. Então, acho que esse também é um contexto que, que pode incrementar, assim, né, as nossas reflexões Uhum, sobre a narrativa. Eu, particularmente, por mais que costume me incomodar com esse tipo de questão, assim, de uma desigualdade muito grande de idades, enfim, 12 anos a menina claramente é uma criança, mas para mim isso não ficou tão entalado, porque eu sinto que essa relação dos dois, por mais que esteja no título, ela não tem um lugar tão central assim na fruição da narrativa, né? Então a narrativa toda uhum, se desenvolve bem antes do momento que ela está internada, né? Antes do encontro do padre com ela. Então eu sinto que isso fica ali mais para um desfecho do livro até do que uhum. para o andamento geral da narrativa, e tem diálogos muito preciosos, né, nessa Sim. narrativa, assim, que inclusive não envolvem eles dois. E se a gente for pensar também na visão romântica sobre o amor, não tem um final feliz porque eles não ficam juntos, né? Então, também ele é um amor que ele, e aí pegando o título, né, do amor e outros demônios, pensar esses demônios como enfermidades, porque eu acho que a doença, a enfermidade, ela atravessa o livro inteiro, assim. Porque você tem a Serva Maria, pela visão católica, sob possessão do demônio, e isso é visto como praticamente uma doença, mas tem a própria raiva, que é uma doença propriamente dita, mas você tem a própria Bernarda, a mãe dela, que tem alucinações. Você tem o pai, que tem um dado momento, quando vai apresentar a história do pai, do Marquês, fala que ele, se eu não me engano, no texto aparece que ele nitidamente tinha atraso mental. Tem uma coisa ali, abrir um parênteses, você tem uma coisa que está presente em todo o livro, que é uma visão da medicina do período, assim, do período desse livro mesmo, da onde a história se passa, do período colonial, mas que vai até o século XIX, que é a teoria dos quatro humores, que se entendia que não sei se eu vou saber explicar muito bem, mas que o nosso estado de saúde, né, a saúde de um corpo dependia do equilíbrio de quatro humores que percorriam o nosso corpo. Tinha o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e a fleuma, se eu não me engano. Sim. E aí entendia que, tipo, quando a gente ficava doente é porque tinha um desequilíbrio, né? Ou você tinha, então, um excesso de algum desses humores ou a falta de algum desses humores. Daí a sangria. Porque a febre, por exemplo, por ser quente, estava atrelada ao sangue, que era um dos humores. E aí você fazer a sangria, ou seja, retirar o sangue, era você diminuir esse excesso de sangue e reequilibrar os humores. Então aparece em vários momentos é, a teoria dos humores como uma justificativa para as doenças de vários personagens. Aparece para Bernarda, é sutil, assim, é um toque. Aparece pro próprio Marquês. O Marquês, inclusive, quando diz que ele é apático, ele é muito pálido, na verdade, é porque durante a noite os morcegos fazem a sangria nele. Então é tentando de novo justificar que na verdade, o Marquês ele não é assim desamparado, solitário, é porque ele está doente também. A Hum. Bernarda tem um momento que eu não lembro exatamente o que é dito sobre ela, mas também, de novo, fala sobre um desequilíbrio nos humores. Então, é tentando justificar, assim, ela não tem vício em drogas e em sexo por um desvio de caráter. É porque ela tá doente também. Então, você tem a Uhum. doença atravessando esses personagens e o amor é quase colocado como uma doença também. Se a gente for pegar, por exemplo, a perspectiva do bispo sobre o padre, o bispo incumbiu o padre de fazer o exorcismo. O padre chega, se apaixona pela Serva Maria, e aí tem um diálogo que o padre diz que o bispo disse que o padre chegou na iminência da heresia, porque em vez dele fazer o exorcismo, ele passou a questionar a fé com o demônio, algo assim. Uhum. Então, tipo, pro bispo, o padre também tá doente de Uhum. amor, né? Então, o amor Sim. ele não assume, pelo menos para mim, esse lugar romântico na história. Ele assume um lugar Uhum. também de doença. E aí o título do Amor e Outros Demônios me parece corroborar isso, assim, de que a gente está falando dos demônios como as doenças, né? E aí é uma doença que ela
ela depende da perspectiva de cada personagem, né? Para o bispo, a doença vai ser a heresia do padre, que é o amor, que ele se apaixonou pela serva Maria. Para o narrador, a apatia do Marquês vai ser os morcegos que fazem a sangria durante a noite. Para o Marquês, sobre a filha, a doença da filha vai ser a raiva do cachorro. Para o padre, Uhum, sobre a serva, na verdade, não tem doença, ela só cresceu numa cultura que não é cultura branca. Então, assim, você tem uhum, muitas perspectivas sobre o que é doença e, em contrapartida, o que é a sanidade, né? O que é a uhum, loucura e o que é a normalidade, assim. Então, o amor, para mim, ele entra nessa lógica da loucura e da sanidade na história. sim. Ele é um livro que pode ser lido assim como se fosse. Tu vai devorando, vai Uhum, lendo e uhum. o andamento vai, né? Mas tu Um vai novelão gostoso de realmente ler, no né? fino ali, tem tantas Uhum, nuances, né, que a gente extrai. É um livro que dá vontade de reler, assim, porque a cada leitura se revelam novas camadas, assim, que a gente não tinha sim, percebido no primeiro momento, né? sim. E Vinícius, para fechar aqui, eu queria te perguntar sobre o que tu tem lido, assim, ultimamente de literatura contemporânea latino-americana. Eu tenho, acho que não está aqui, infelizmente. Mas assim, eu sou muito bom em começar muitos livros ao mesmo tempo. E Hum, aí eu vou terminando eles aos poucos, assim. Eu tô lendo agora, e é um livro que tá assim, ele tá se arrastando por dois motivos. Um é tempo mesmo, assim, que eu começo a ler ele, e aí eu preciso parar para revisar algum livro, para produzir conteúdo, para, enfim, fazer outras coisas, e aí eu acabo deixando ele de lado. Mas, por outro lado, é porque é uma das minhas autoras favoritas, inclusive de não ficção, que é a Leila Guerriero, que é uma escritora, uma jornalista argentina, e acabou de sair a primeira tradução para o português dela, de um livro dela, que se chama A Chamada, saiu pela Todavia. Ela vai contar a história da Silva Labairú, que foi uma guerrilheira montoneira durante a ditadura argentina e que foi presa e torturada pelos militares argentinos. E ela tem toda uma história na Argentina muito ambígua, porque ela sobreviveu à tortura. E aí, para os guerrilheiros sobreviventes, sobreviver à tortura significa só uma coisa, que você colaborou com os militares. E aí, o que a Leila Guerreiro faz nesse livro é remontar a história da Silva, entrevistando várias pessoas que conviveram com ela, inclusive a própria Silvia. Ela passa 2 anos entrevistando a Silvia durante o período da pandemia, e ela vai com esse mosaico de testemunhos recontando a história dessa personagem para entender quem foi a Silvia, a relação dela com a guerrilha, a relação dela durante a tortura com os militares e a relação, enfim, da história da Argentina mesmo, da ditadura argentina. A Leila Guerreiro já li vários livros da Leila em espanhol. Eu amo a escrita da Leila Guerriero, que eu acho que a gente falou muito do Gabo isso, né? O Gabo, essa fronteira entre a ficção e a não ficção, acho que a Leila faz isso muito bem. Eu acho que nela é um pouco mais evidente que é não ficção, mas ela escreve de maneira tão instigante que você esquece em muitos momentos que ela está contando uma história baseada em acontecimentos reais. E ela tem um efeito que, pelo menos até esse livro, como eu ainda não terminei, ela causa um efeito em mim que é sempre o de me fazer chorar contando uma história de não ficção. Então, todos os livros que eu li dela, no final eu termino chorando e eu fico, meu Deus, isso aqui é não, por que eu tô chorando numa não ficção? E eu acho que isso é uma habilidade muito difícil, assim. Um outro livro que eu comecei agora é de uma escritora brasileira, uma amiga minha muito querida, que é a Monique Malcher, que é uma escritora paraense. Ela tem um livro dela já publicado, chama Flor de Gume, que ganhou o Jabuti em 2021, se não me engano, na categoria Contos. E agora saiu o primeiro romance dela, pela Companhia das Letras, chamado Degola. A gente, enfim, é amigo há muito tempo, vizinhos, a gente se vê o tempo inteiro, assim, toda semana. A gente está dando um curso juntos agora também. Então eu vi esse livro desde a ideia, assim, e a gente se encontrava a gente ia tomar cerveja, essas coisas assim. Eu já ouvi uma mesma cena enquanto ela escrevia de formas muito diferentes. E agora eu tô lendo, assim, e descobrindo o que ficou no final da história, assim. E não é porque ela é minha amiga, assim, mas ela escreve muito bem. Para mim, ela é uma das melhores escritoras brasileiras do nosso tempo. Então, tô lendo o Degola também. E aí eu tô lendo outras coisas, assim, que por revisão mesmo, por trabalho de revisão, que aí, enfim, por questões éticas, os livros talvez não saiam agora, então vou deixar em segredo. Mas eu comentei sobre um, que é o José Donoso. Acabei de entregar uma outra revisão dele, já saiu um livro dele aqui.
que é O Lugar Sem Limites, que é uma história ótima também. E agora também acabei de entregar os contos do Donoso, que também é fantástico, assim. Então tô equilibrando, assim, essas leituras por entretenimento pessoal e as leituras por trabalho também. As coisas se misturam, né? Para quem Ah, trabalha com totalmente. livro. É, Vinícius, muito obrigada pela tua participação, pelas dicas, já tá anotadíssimo aqui para mim. O pessoal vai curtir também poder seguir na temática latino-americana, que é uma temática bem ampla, afinal de contas, sim, e vai se transformando, né, também a cada época. sim. E, enfim, seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. Muito bom poder conversar contigo sobre esse livro. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de a gente poder conversar sobre o Galo, sobre literatura latino-americana. Enfim, quem quiser continuar essa conversa comigo de alguma forma, eu tô lá no Instagram, no @latinaleitura. Eu tô na promessa do YouTube também. Já comecei no YouTube, inclusive o primeiro vídeo que eu fiz para o YouTube foi falando sobre o Gabriel Garcia Marques não ser um gênio, que foi um vídeo que eu gostei muito de ter feito, mas que sua recepção ambígua, né? Porque dizer que o Gabo não é um gênio foi visto como quase um crime. Só que no fim das contas o que eu estava dizendo é justamente sobre essa não sacralização dos autores Hum. e não sobre a qualidade, porque a qualidade do Gabo é inegável, assim, era mais pensar justamente sobre como o Gabo construiu uma história sobre si mesmo, assim como tantos outros escritores fazem, né? A gente comentou no começo de que a apresentação do livro ele fala de onde surgiu a história e que suposta inspiração real é tão mágica quanto a própria literatura, e é um pouco disso, assim, a gente não sabe se essa história de fato veio da avó dele ou não, mas que isso compõe também uma construção do próprio Gabo quase como um personagem da sua própria história, né? Da sua própria trajetória. Uhum. Então era um vídeo mais nesse sentido. Mas enfim, fiquei um bom tempo aí sem produzir nada para o YouTube, mas vou voltar muito em breve. Então também, se o pessoal quiser me acompanhar, é só me seguir lá no Instagram que em algum momento eu vou comentar quando surgirem os vídeos do YouTube. Mas é isso, obrigado pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado e a gente continua em outros lugares falando sobre literatura latino-americana, sobre o Gabo e o que seja.